Então, pessoal, boa noite. Hoje é dia 13 de abril de 2020. Continuamos em quarentena aqui, né? Na nossa jornada aí contra esse vírus aí. Bom ver vocês todos por aí. Edelita, parabéns para Edelita, né? Que fez aniversário essa semana. Acho que merecia um parabéns para ela, né? Vamos cantar, não? Eu vou puxar, hein? Vou puxar, ó. Parabéns para Parabéns você pra você Nessa nessa data data querida. querida, muita Muita felicidade, Felicidades, muitos muitos anos de anos vida. de de vida. Aê, Delita! Ah, Obrigado, parabéns obrigadão, pessoal. total, hein? Parabéns, Edelita. Obrigada. Ah, deve ser. Parabéns para todo mundo que faz aniversário na quarentena, inclusive o meu filhote que vai fazer dia 25. E agora ele se tocou, tadinho. Agora ele se tocou. Ele falou: Eu não vou ter festa de aniversário. Então, como eu estava falando, a programação do início do próximo exercício, que eu estava achando que era essa semana, mas não é. Eu fui rever aqui a programação, olha. O próximo exercício, que é a Casa Marvin com a divisão das paredes internas, ela está programada para começar a semana que vem. Então, com isso, eu dei uma reprogramada no conteúdo da aula de hoje, porque eu acho que vai ser mais legal e mais produtivo para vocês. O que eu pensei? Como o Lumion tá com essa dificuldade que eu já imaginava, né? Porque a gente estava considerando usar o Lumion lá na faculdade, mas como a gente está com essa situação do Lumion e a gente conseguiu o Enscape, que é um software que eu estou gostando bastante, eu resolvi mostrar para vocês, trazer aqui para vocês um pouco mais do Enscape para essa aula. O que a gente tem hoje, tá? Eu não vou dar spoiler porque tá bem legal e tem uma parte da aula que vai ser um pouco surpresa, assim, então não quero dar spoiler. Mas a ideia da aula de hoje é a gente, a partir desse modelo aqui que vocês já fizeram, né, do modelo do SketchUp, então a gente fazer a humanização. Então a gente quer dar uma humanizada. O que é humanizada? Humanizar é a gente colocar não só seres humanos, né? Colocar pessoas, figuras humanas, aqui a gente já tem uma, né? Mas humanizar é não só colocar figuras humanas, mas também colocar vegetação, colocar objetos, colocar iluminação, ou seja, fazer com que a cena, você crie uma cena, que essa cena ela pareça uma cena mais real, que te coloque mais no universo aí do espaço. Então, para isso, a gente vai usar o Enscape mesmo. Eu trouxe algumas funcionalidades aqui que eu vou mostrar para vocês, para que no final desta aula isso esteja bem mais completo, tá? Não só bem mais completo em termos de quantidade de elementos, mas em termos de contexto, de terreno, tudo isso. Antes de falar desse exercício propriamente dito, eu quero passar alguns fundamentos para vocês do trabalho aqui, com algumas ferramentas que vão ser muito importantes ao longo do exercício de hoje, tá? Da atividade de hoje. Então, a primeira delas, eu quero retomar um pouquinho o comando de mover e o comando de rotacionar. Eu quero explicar algumas coisas para vocês. Eu vou fazer aqui uma coisa qualquer. Essa coisa qualquer eu vou agrupar só para ficar mais fácil de mexer, tá? E essa coisa qualquer, na verdade, eu vou até mudar o aspecto dela para que ela não fique tão óbvia, tá? Então, olha, é um objeto, ele tem um determinado formato, tem algumas faces que são inclinadas. Eu vou aproveitar tudo isso, vou agrupar e vou ocultar. Eu tenho então esse objeto e aí eu tenho o comando mover. Bom, se eu selecionar o objeto, apertar M, eu consigo então mover o objeto. Se eu apertar o Ctrl, eu copio o objeto.
certo? Colocando o objeto em algum lugar, eu posso escrever 3x, ele copia 3 vezes, isso vocês sabem. Agora, quando eu estou com um objeto, eu quero mover para cima, eu tenho que prestar atenção se a linha azul está aparecendo. E se eu apertar o Shift, eu travo o movimento no eixo vertical. Então, se eu quiser mover para cima, eu deixo no eixo Z, né? E aí eu tô movendo ele em altura. Se eu quiser rotacionar esse objeto, então eu venho aqui, seleciono o objeto, venho na opção rotacionar e aí aparece esse transferidor. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Quando o transferidor está no chão, olha, conforme eu movo o meu mouse encostando nas faces do objeto, esse transferidor ele fica de diversas cores. Ó. Ele pode ficar azul, pode ficar vermelho, pode ficar verde, pode ficar preto ou pode ficar alguma cor rosa aqui que agora eu não vou conseguir que ele fique. Mas vamos nos concentrar aqui no eixo vermelho, eixo verde e eixo azul. Vocês estão vendo aqui, ó? Tenho 3 eixos aqui no meu SketchUp. Então, o que acontece? Quando ele tá azul, ele está girando em torno do ponto que eu escolher, mas na direção do eixo azul, ó. Eu vou colocar esse objeto aqui, só para vocês... Eu pus ele bem no eixo para facilitar o entendimento, tá? Então, se eu peço para rotacionar esse objeto e coloco aqui no eixo azul, o que ele vai fazer é girar em torno do eixo azul. Quando eu cliquei para escolher o ponto, o transferidor estava aparecendo azul. Por isso que quando ele girou em torno do eixo azul. Se o transferidor estiver nesta posição, olha, eu estou pegando no mesmo ponto, porém agora o transferidor está verde. Ele estará girando em torno do eixo verde. Veja que ele está girando em o mesmo ponto, porém num outro eixo. E se ele estiver como vermelho, ele vai girar em volta do eixo vermelho. Ó, o eixo vermelho é essa linha vermelha que eu tenho aqui. Ou seja, o comando de rotação, ele permite que eu rotacione em torno de um eixo, tá? Se eu quiser, por exemplo, se eu clicar aqui, olha o plano de rotação que ele está escolhendo. Ele está escolhendo esse plano inclinado como plano de rotação, ó. Então, se ele for girar, ele não está girando em torno do eixo vermelho nem do eixo verde. É como se eu tivesse um plano, por isso que está preto, não está nem vermelho, nem verde, nem azul. Ele está girando em torno deste plano, ó. Se eu pegar aqui no meio, ele está girando em torno daquele ponto perpendicular àquele plano. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o objeto que ele gire em torno deste ponto aqui, porém que ele gire na direção do eixo azul, ó. Quero que ele gire assim. Só que eu não quero pegar no ponto aqui embaixo, quero pegar no ponto aqui em cima. E aqui em cima não tenho esse plano horizontal. Então, o que eu preciso fazer é ir com o mouse em algum lugar fora para que apareça da cor que eu quero o meu transferidor. E aí eu aperto Shift para ele travar o transferidor. E aí, quando eu trago o mouse para cá para escolher o ponto, o eixo de rotação, vamos supor que fosse essa metade aqui, ó. Esse é o eixo de rotação, ou esse daqui. Esse é o eixo de rotação, mas eu não quero que ele rotacione inclinado, eu quero que ele gire em torno, no sentido do eixo Z. Então, eu tenho que fazer isso. Eu capturo, ó, se eu quiser que ele rotacione verticalmente, eu venho com o mouse em algum plano vertical, aperto Shift e aí o rosa significa que ele está capturando o ângulo desse plano. Que no caso com o verde é a mesma coisa. Então, ou eu poderia olhar aqui de frente, dar Shift e aí pegar o objeto num ponto e ter o verde como plano de referência da rotação. Então, é essa a primeira explicação que eu queria dar de plano de referência de rotação, que é uma referência importante aí para a gente fazer nos próximos exercícios, ok? Além dessa rotação, dependendo do eixo, tem mais alguma coisa que a gente tem que ficar atento? A rotação? Não.
Com relação à rotação, tem o ponto que você escolhe, que é o ponto de rotação, né? E a direção do eixo de rotação, né? O ângulo do eixo, a posicionamento, ou seja, a posição e ângulo do eixo de rotação. Então, o próximo assunto que eu vou explicar para vocês aqui diz respeito a componentes. Eu ainda não falei muito de componentes aqui no SketchUp, a gente falou um pouco. Basicamente, o que a gente falou de componente? Basicamente, que eu posso escolher, procurar componentes, cadeira, né? Eu posso escolher um componente para baixar. Eu não falei muito mais que isso, né? Não falei como a gente gerencia aqui componentes, mas que a gente pode pegar no armazém 3D lá. Ó, vou fazer download de um componente. E o que eu falei para vocês foi quando eu expliquei ali sobre os degraus da escada, que eu falei um pouco de componente. Então, componente é um objeto que alguém fez, ou a gente poderia ter feito, mas cuja propriedade importante dele é que quando eu copio, a cópia ela fica vinculada ao original. Portanto, se eu alterar alguma coisa nesse objeto de origem ou no outro, se eu alterar alguma coisa em um dos dois objetos, ele já vai fazer a alteração também na cópia. Então, tanto faz. Se eu vier aqui e excluir uma perna, a outra também vai ficar sem perna. Um componente, basicamente, é um grupo, entre aspas, mas que tem essa propriedade. Ela tem um objeto original, né? Um objeto que tem um vínculo com as suas cópias. Basicamente é essa a ideia, tá? Qual que é a vantagem, então? Quando eu vou criar um componente aqui. Então, vamos imaginar que isso que eu vou criar é a minha casa. E aí eu vou, ao invés de criar grupo, eu vou criar um componente. Quando eu crio um componente, eu vou chamar de casinha, eu dou um nome, tá? Assim como eu faço com o grupo. Mas eu tenho algumas coisas a mais que eu posso colocar que num grupo eu não teria, né? Preço, tamanho, site. Então, sei lá, faz de conta que eu desenhei uma cadeira. Então, eu poderia pôr um preço, tamanho. Eu poderia atribuir algumas propriedades. E no tipo aqui, isso daqui a gente agora não vai usar. Mas quando a gente trabalhar com BIM, a gente pode atribuir a que categoria que esse objeto pertence, para que quando eu mudar para um software BIM ele reconheça, tá? Então, por enquanto, o que eu preciso saber é que componente tem aquela propriedade que eu falei. Quando eu tenho um componente, então, olha, eu tenho uma bandeja aqui que chama componentes. E eu tenho uma casinha, uma casinha que eu chamei de casinha também. Eu tenho um ícone que é um desenho de uma casa, e nesse ícone ele mostra quais são os componentes que existem aqui neste meu trabalho. Então, eu tô vendo aqui, que eu vou até apagar, que eu não quero. Deixa eu excluir, não dá para excluir. Eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, ó, figura humana. Então, são coisas que eu já criei aqui no meu trabalho e que estão aqui, tá? Um deles é essa casinha, ó. Se eu fosse lá, eu vou apagar aqui, ó. Eu apaguei do meu trabalho, porém, ele ainda existe no meu arquivo. Então, se eu pegar essa casinha e trouxer, ele vai colocar de volta em algum lugar que eu escolher. Por que é bom a gente ter, por exemplo, a construção inteira como um componente? Porque, eventualmente, eu vou depois mostrar para vocês, eu posso ter um terreno aqui, eu tenho todo um local e o norte aqui no SketchUp está para cima. E, eventualmente, para eu poder simular direitinho o sol, eu tenho que ter esse meu norte. A minha casa, ela tem que estar direcionada com relação ao norte. Então, nunca você vai ter uma edificação que no terreno ela vai ficar exatamente para o norte. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Que eu falo para meus filhos. Mas assim, raríssimo a gente ter um terreno em que a minha implantação vai ficar direcionada para o norte. Então, isso vai exigir que em algum momento eu rotacione essa minha edificação para que ela fique correta com relação ao norte. A vantagem de eu ter a minha casa como componente é que em qualquer momento eu consigo ter essa minha casinha aqui, ó, reta,
porque se eu quiser desenhar, é muito mais fácil eu desenhar numa coisa mais ortogonal, alinhada com os eixos, do que eu desenhar ou alterar uma coisa inclinada. Então, de repente, eu resolvi alterar aqui. Eu alterei nessa daqui, ó, olhando de cima, e aí ele já alterou lá naquela minha que estava inclinada. Então, esse é um motivo pelo qual a gente pode fazer um componente depois de toda a casa pronta, tá? Ou pronta, ou de toda a casa. E outra coisa, outra vantagem, deixa eu voltar, é que na minha estrutura, se eu for lá na minha estrutura, eu vou ter ali, ó, casinha, casinha. Então, eu consigo, ao invés de ver um monte de objetos, eu vejo aqui os objetos, tudo aquilo que eu agrupei, ó, eu consigo ter uma hierarquia e agrupar essas coisas aqui na visualização da minha estrutura. Então, essa segunda explicação era essa de componentes. Eu já falei para vocês que eu posso visualizar esse projeto aqui em projeção paralela ou perspectiva. Quando eu estou em perspectiva, eu vejo um desenho, uma perspectiva cônica. Quando eu estou em... Então, ó, gostei desse ângulo. Então, vou acrescentar uma cena aqui, ó. Mais. Gravou esse ângulo aqui que eu achei legal. E aí, eu tenho aqui as minhas cenas. Lembrei. Então, a gente tem aqui, ó, projeção paralela e perspectiva. Quando eu estou em perspectiva, eu estou tendo uma visão cônica. As linhas paralelas no espaço estão indo para um ponto de fuga. Quando eu tenho projeção paralela, é uma vista ortográfica, são aquelas projeções que eu expliquei para vocês, né? Então, se eu quiser, por exemplo, olha, fazer um desenho, uma renderização de uma fachada, eu não vou deixar isso em perspectiva, porque em perspectiva vai ficar uma fachada em perspectiva. E um desenho, né? Ortográfico, ele ficaria mais interessante nesse sentido. Então, se eu quiser desenhar aqui, ó, projeção paralela, eu vou conseguir aqui tirar as fachadas. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, fica super legal. Vou lá no Enscape, então vou iniciar o Enscape. Então vamos lá no Sketch, vocês podem sincronizar aqui esses dois botões aqui, você sincroniza a visualização, ou seja, você mexeu ali, ele já mexe aqui. E uma coisa super legal, que era a dica do dia de hoje, assim, do Enscape, que eu aprendi também. Vocês sabem que eu tô aprendendo o Enscape agora também com vocês. Então, se você estiver aqui no Enscape e apertar U, olha o que acontece. Olhem aqui no cantinho direito da tela, ó. Ele vai mudando o horário. De dia, ele vai mudando o horário. Então, ele vai pondo o sol para você achar em qual horário que você quer representar. Considerando o norte para cima, tá? Que a gente não mexeu ainda na casa, na posição da casa. Mas já é uma coisa bem legal. Então, se eu quiser visualizar aqui a outra elevação, olha, quero ver essa fachada aqui. Então, vou voltar lá no Enscape, ele já atualizou. Vou digitar U, entrar aqui no Enscape, olha que legal. A gente vai vendo a sombra. E aí, vocês podem escolher em que horário vocês querem gerar a imagem. Isso realmente fica muito legal. Olha, é uma outra coisa quando tem uma pessoa, uma figura humana, e quando tem uma árvore, né? E quando tem, depois a gente vai ver outros elementos. Então, isso já dá um outro acabamento aí para a imagem de vocês. É muito legal esse recurso. Aí, a gente vai, então, para uma situação nova de Sketch. Esse comando ainda, esse recurso eu ainda não expliquei em nenhum tutorial, que é o recurso de localização. Eu não sei exatamente onde é o terreno dessa casa, até teve um aluno que pesquisou e achou lá bem certinho, tá? Mas eu não consegui achar aqui a tempo, então vou simular como se fosse em Curitiba, se ela fosse aqui no Paraná, tá? Então, como é que acontece isso? Olha, se eu olhar aqui na vista superior, o norte tá voltado para lá, né? E eu tenho esse conjunto aqui. Eu vou criar um componente por aquele motivo que eu falei para vocês, para eu ter esse objeto guardado sem rotacionar, tá? Então, vou selecionar tudo, vou criar um componente chamado casa e terreno, porque nesse componente eu tô pondo tudo, tá? E aí, então, eu vou vir aqui no informações do modelo
E no informações do modelo, eu vou ter a possibilidade desse item geolocalização. Olha que legal, se você tiver a coordenada GPS bem certinha ali do teu terreno, você pode colocar aqui. Então, eu vou colocar geolocalização, adicionar localização. Só que eu vou fazer meio visualmente, tá? Eu escolhi aqui tem muita coisa, tá? E eu fui escolhendo, eu fui procurando uma área. Vocês não precisam pegar a mesma área para fazer o exercício, mas eu fui procurando aqui numa estrada uma área meio livre, aqui, ó, uma área meio que parece que já teve uma intervenção, que eu poderia colocar coisa, tá? Então, vou pegar essa área aqui, selecionar região. Então, aí você escolhe mais ou menos qual é a abrangência do terreno que você quer trazer aqui para o sketch. E olha o que ele vai fazer, que legal. Eu vou selecionar aqui. E aí, eu vou apertar importar. Ele está trazendo, pede para você ter paciência. Isso qualquer estudante de arquitetura tem que ter mesmo, porque os softwares que a gente usa são pesados. E olha o que ele faz, ele trouxe aquela imagem e já georreferenciou, então ele já pegou, já está no mundo essa nossa edificação. A partir disso, então agora eu vou querer rotacionar, por isso que eu grudei tudo e expliquei aquilo de rotacionar para vocês. Porque a gente tem esse terreno que tem faces em diversas direções e eu não posso rotacionar essa casa, né, girando ela em sentidos aleatórios. Eu preciso rotacionar apenas em torno do eixo Z, que é o eixo de altura. Então, eu vou rotacionar para colocar a entrada da casa ali em direção à estrada, né? Porque olha como é que tá. Até poderia ser assim, mas é o que eu quero mostrar para vocês como é que a gente rotaciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o rotação, vou colocar aqui em cima. Eu vou em algum lugar fora e vou apertar o Shift para ele travar. Ó, ele não saiu do transferidor azul, ó. Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui, porque já tô com o transferidor azul. Agora, eu posso soltar o Shift e eu escolho qual que é a minha rotação aqui. Como que eu quero rotacionar isso daqui. E depois, com M, eu escolho como que eu quero mover. Então, vou mover aqui em algum lugar. E aí, tem uma toolbar aqui, olha, se vocês forem com o botão direito do mouse, tem uma toolbar chamada localização. Essa toolbar são esses botões aqui, ó. Vou puxar, são 3 botõezinhos. Então, esse primeiro, se eu quiser trazer outras imagens, se eu quiser trazer outras partes, outros terrenos. E aqui eu tenho ativar ou desativar terreno. Quando eu ligo, ele mostra, olha, é uma pirambeira ali, ó. Ali é uma montanha, na verdade, ó. Então, aqui ele mostra o relevo do terreno, ó. Se eu ligo esse botão. Olha que bacana, gente. E aí, aquela área lá meio plana que eu escolhi, eu posso agora dar um M e posso tentar posicionar aqui, sei lá, aqui, ó. Isso aqui sobe, eu posso tentar para cima, para baixo. Lembra do Shift do azul, ó? Eu posso tentar pôr, ficou um pouquinho enterrado. Se eu quisesse, eu poderia rotacionar um pouquinho mais para tentar fazer uma adaptação aqui, ó. Vou tentar rotacionar de novo. Vou para fora, apertar Shift e vou lá próximo, tentar, enfim, rotacionar um pouquinho aqui. Se vocês quiserem, tem a possibilidade de vocês entrarem aqui, ó, e ocultar esse terreno que a gente fez e deixar só o terreno original. Vocês poderiam pegar esse terreno. O terreno, por padrão, ele vem bloqueado, tá? Ele vem com um cadeadozinho. Então, para você conseguir ocultar o terreno, você tem que tirar o cadeado dele para você ocultar. Mas eu vou fazer isso só para quê? Só para abaixar um pouquinho a casa. Eu vou entrar na edição aqui vou abaixar aqui 50 centímetros. E vou bloquear. O bloquear é para ele não sair do lugar, tá? Por isso que ele vem bloqueado. Olha que bacana, já ficou uma implantação super legal. Se eu recuperar aquela minha cena que eu tinha achado bacana, não ficou bom porque acabou ficando... Eu rotacionei o meu terreno, então eu vou ter que readequar. Eu rotacionei a minha casa, eu vou ter que refazer as minhas cenas. Ó, então eu vou escolher essa cena aqui, vou atualizar. Aí essa outra cena eu vou pegar aqui de cima, como se eu estivesse olhando daqui de cima. Depois que eu acertei a cena, botão direito, eu dou atualizar, tá? No tutorial que eu falo das cenas, eu mostro isso daqui. Aqui eu já peguei bastante, tá? E aí, então, vamos pegar uma aqui de cima,
com projeção paralela, como se fosse uma vista olhando de cima aqui, atualizar. Se eu quiser, eu posso renomear essas cenas, tá? Vamos pegar uma delas aqui e vamos então abrir o Enscape. Agora o norte mudou, né? Então eu posso, ó, de noite, olha lá, legal, né? Então com isso eu tenho um controle bem bacana, tá? O Enscape, ele é um software que você instala à parte e você tem que instalar. Eles têm licença para estudantes, você tem que mandar, tem que fazer o cadastro lá com o e-mail institucional, aquele unipet.edu.br, porque daí eles mandam, no mesmo dia eles já mandam para vocês a licença. De qualquer modo, quando você instala, você tem 14 dias de teste, então você já começa a usar imediatamente. E quando você instala, aparece aqui, ó, extensões Enscape. E aqui aparecem comandos do Enscape. Junto com a instalação, quando você vier aqui com o botão direito do mouse em algum lugar que não tenha botão, vai surgir uma opção Enscape e uma opção Enscape Capturing, que são duas barras de ferramentas, ó. Uma é essa e outra é essa daqui. O que eu fiz foi colocar essas duas barras aqui. Eu deixei as duas aqui para facilitar eu saber que tudo isso é ferramenta de Enscape. Sempre que a gente for apresentar alguma coisa do SketchUp, a gente vai usar essas cenas. Apresentar para quem? Por exemplo, para um cliente, alguma coisa assim, sabe? A vantagem de você ter cenas registradas é que você não precisa ficar encontrando o ângulo ideal a cada momento. Você já grava o teu ângulo ideal nessas cenas, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou renomear essa cena aqui para implantação, eu vou chamar. Quando eu quiser mostrar a implantação, eu já consigo localizá-la com facilidade sem ter que ficar configurando nada. Então, essa daqui eu vou chamar de fundos, sei lá, né? E essa daqui eu vou chamar de principal trás, sei lá, tá? Então, E você cria essas abas? Você vai criando um componente de cada uma delas, é isso? Não, essas abas são cenas, tá? Como é que eu crio as cenas? Então, eu tenho aqui na minha bandeja padrão, eu tenho uma que chama cenas, tá? Então, eu escolho o ângulo que eu quiser. Então, vamos supor que eu quero uma cena aqui para mostrar essa minha entrada. Essa é a minha cena, tá? Então, eu escolho aqui como é que vai ser essa minha cena. Aí, eu defini a posição da cena, eu venho aqui nessa bandeja de cenas e aperto mais. Ó, ele criou aqui, ó. E vou renomear aqui como porta de entrada. Eu dou um nome para ela. Eu posso renomear também aqui, ó. Eu posso clicar nela e atribuir um outro nome. Por exemplo, chamar só de entrada. Entrada, tá? Então, eu posso renomear aqui ou aqui. Toda vez que eu altero alguma coisa na cena, por exemplo, eu quero ajustar o ângulo. Não ficou um ângulo bom. Eu quero que seja um pouquinho assim, ó. Que apareça um pouquinho essa árvore, tá? Eu fiz um pequeno ajuste. Então, eu ajustei, mas eu não atualizei a cena entrada. A cena entrada, ela continua sendo aquela. É como se, tipo, eu mexi a visualização, mas eu não gravei, né? Eu venho aqui com o botão direito do mouse, atualizar. Ele vai, ao invés da cena ser aquela primeira, vai ser essa atualizada. Essa soleira aqui de bloco também não tá legal. Então, eu posso dar zoom aqui e escolher um material, uma pedra, para colocar na minha soleira. Não tem problema. Vou pôr aqui minha soleira. Quando eu clicar aqui na cena entrada, ele vai voltar para o ângulo que estava configurado, que estava gravado. E aí eu voltei no Enscape e ficou tudo certinho. Uma das coisas que eu achei o máximo nesse Enscape mesmo foi esse U aqui. Opa, ó, você escolher o horário do dia e de um modo super interativo, né? Lá, ó, esse tá legal, né? E aí você gera a tua imagem. Então, eu vou voltar lá pro SketchUp. Então, como agora eu tenho o terreno inteiro,
Olha que bacana, ele trouxe aqui a paisagem, né? Isso daqui toma uma outra dimensão, gente. Olha isso. Apesar de ficar com essa resolução ruim, porque ele traz essas imagens lá do, né, do Google, do satélite, que não tem muita definição, mas pelo menos você vê como é que é o terreno e eventualmente, sei lá, de repente isso pode te servir de base para você até trabalhar em cima no Photoshop, fazer uma outra coisa, né? Colocar umas árvores lá em cima para dar uma disfarçada, né? Fazer uma montanha, sei lá. Mas é um parâmetro, né? É super legal isso. Porque, ó, agora a gente vai começar a colocar coisas do Enscape aqui, né? Então, no Enscape, a gente tem esse botão aqui, objetos de Enscape, e a gente tem aqui esse Asset Library. Esse objeto eu já falo daqui a pouco. Eu vou primeiro no Asset Library. Então, eu abri aqui, ó, no Enscape, esse botãozinho aqui, ó, Asset Library, e ele carrega essa biblioteca. Então, nessa biblioteca tem acessórios, animais, ó, tem aqui os itens, tá? O que eu vou pegar aqui, ó, vamos ver esse Street Props, vamos ver o que que é. Porque o que eu quero é pegar algumas luminárias, que são coisas cylindrical light. O legal dessas luminárias, gente, ó, vou pôr uma coisa bem Rua Comendador Araújo. Vou pegar uma lanterninha, né? Então, eu vou escolher aqui o lugar dela. E aí, ao invés de colocar outra, eu vou no copiar aqui. Vou dar uma distância aqui. E vamos voltar lá. Aqui, ó, Street Light. Posso colocar, essa daqui é mais alta. Posso pôr iluminação aqui nessa. Aí eu vou rotacionar, ó, entenderam por que eu ensinei pra vocês aquilo? Ó? Porque se eu for rotacionar e não tiver no azul, tiver inclinado, vai dar problema. Então eu vou rotacionar, tá azul, cuidar de ser azul. Então eu vou girar aqui em direção a. Posso copiar aqui, né? Projeção paralela, vou rotacionar mais um pouco, porque, né? Ó, quando tiver azul, aperta o Shift. Tá dando certo. Tem que ir pra fora, segurar o Shift. Por isso que eu expliquei aquilo pra vocês, tá? Tentar deixar mais perpendicular aqui e essa daqui também. Posicionei, vamos ver como é que ficou. Ajustei, vou atualizar essa cena. Então, ver lá no Enscape como é que tá ficando. Vou clicar aqui, apertar U. É que eu tenho que dar um cliquezinho aqui pro U funcionar. Escurecendo, ó, e de noite. E olha que legal, ó. Esses objetos com luz, vamos ver se aqueles de lá não ficaram, tá? Mas esse daqui, pelo menos, já vem com a luz mesmo. Isso é bem bacana aqui do Enscape. Eu até achei que esse daqui viria com a luz. Mas esses objetos aqui, eles já vieram com luz. Então, se eu puser U lá, tem nada a ver essa luminária com edificação, né, pessoal? Peguei que era uma coisa meio fácil. Ó, então dá pra ver que ela tá acesa, tá? Tem uma luzinha lá. Então isso é bem legal, porque aqui, ó, no Sketch, a gente pode incluir objetos que são objetos de iluminação. Então vamos colocar uma iluminação aqui, porque já que não tem, né? Já que esse objeto não tá com iluminação. Aqui, olha, a gente tem Enscape Objects, e aí eu tenho uma luz. Esfera é um ponto de luz, né? Eu vou pôr um aqui. E agora eu vou fazer uma coisa que eu acho super legal. Eu vou dividir a tela em duas aqui e vou fechar essa bandeja para que eu consiga ver as duas ao mesmo tempo, né? Então, tô vendo aqui no Sketch, ó. Como tá com o botão de sincronizar, eu mexo aqui no Sketch, ele já mexe ali no Enscape. E aí, aqui no Enscape, eu vou dar o U. Olha a minha iluminação, que bacana. Aí, essa iluminação, eu posso aqui, ó, ajustar a intensidade dela também, ó. Que eu tô com essa luzinha selecionada aqui no Sketch, ó. Esse objeto, que é o objeto de luz, está selecionado. Então, eu tenho algumas funções aqui que eu posso variar, ó. É legal quando a gente tem várias iluminações, né? Às vezes até com menos intensidade do que eu ter uma iluminação só com muita intensidade. Então, nesse segundo aqui, ó, vamos colocar lá uma esferinha aqui, ó. Olha que legal, gente. Professora, Oi. aí igual você está colocando a luz. Por exemplo, a árvore também, que pelo SketchUp ele não tá modelado, ele tá tipo
negócio branco ali. E lá no Inkscape já está em formato, tipo a árvore ou a luz também. Tudo que fizer no SketchUp usando pelas toolbar do Inkscape já vai ficar modelado? Então, aqui a modelagem, esse daqui é um objeto que eu peguei do Enscape, essa árvore, né? Então, sim, aqui é um objeto que está modelado, tá vendo? Ah, entendi. Então, essa árvore ela veio do Inkscape também. Ela veio do Isso que Inkscape. quando tá lá na cena ela já tá modelada. Ah, entendi. É, porque uma árvore modelada folha a folha, ela fica muito pesada, fica inviável você trabalhar no SketchUp inteiro. Se por exemplo, pegar um componente lá no 3D Warehouse, ela não vai ficar no SketchUp, ela não vai ficar assim, essa bola branca, ela vai ficar modelada, né? Depende como a pessoa fez. Porque assim, você pode fazer árvore também com foto. Você pode fazer um retângulo e aplicar uma foto com fundo transparente para ser a tua árvore e fazer como se fosse um cruzado de planos. Isso é um jeito que a gente faz no SketchUp, entendeu? Como eu falei, eu não fiz o teste de como é que o Enscape interpreta isso, mas eu acho que ele interpreta normal, porque são planos com materiais, daí teria que aprofundar um pouquinho. Mas é boa pergunta, tá? Mas esses daqui são materiais do Enscape. Materiais não, objetos que eu tô pegando nesse Asset Library aqui, tá? Beleza. E a gente tem aqui, ó, então a gente tem luz esfera que a gente poderia colocar eventualmente se a gente quisesse iluminar a casa, né? Só que eu não gosto muito assim de criar umas luzes soltas no espaço. Porque eu acho que com o tempo a gente se perde um pouco, né? Fica umas bolinhas lá, a gente nem lembra que pôs. Então o ideal é você colocar objetos de iluminação mesmo, que você sabe que ela ficou dentro, aqui ficou meio esquisito. Colocar alguns objetos que você sabe que vão iluminar, né? E a partir deles você criar a tua iluminação, né? Vamos pôr ele, ver se eu consigo pôr ele pra dentro aqui. Vamos ver se vai ter efeito aqui o que eu vou fazer. Ó, eu coloquei uma luz dentro dessa luminária, só que ficou essa coisa esquisita aqui porque ela ficou muito forte, né? Então, nesse caso aqui, não seria a melhor opção não. Vou até apagar essa luz aqui que não ficou bom. Tá? Mas aí você pode criar luminárias e iluminar. Por exemplo, você tem a line, que é uma luz linear, né? Então, se você... Deixa eu fazer isso olhando de cima. Deixa eu olhar de cima aqui, porque a casa está inclinada. Então, se eu usar essa line... Ó, ele vai criar essa luz e eu vou precisar rotacionar, porque ele criou ela ortogonal, né? Ele criou ela virada para o norte e a minha casa está inclinada. Então também, ó, e eu vou girar para ela ficar alinhada com a minha casa. Eventualmente eu vou mover ela para algum lugar aqui, ó. Movi, ela ficou ali em cima. Movo ela para baixo, eventualmente eu movo ela um pouquinho para fora. Só pra... Vamos ver como é que ficou lá no Enscape. Ah lá. Tá? Ficou uma iluminação. Eu teria que pôr uma luminária antes, tá? Fiz aqui rapidinho só pra vocês verem. Essa luz linear, olha, você pode aumentar o tamanho dela, né? Então, de repente, você tem uma luminária que ela é, né, uma lâmpada fluorescente maior, tal, sei lá. Você tem essa possibilidade e variar a intensidade. Então, você tem essa possibilidade também. Trazer ela um pouco mais para trás, se quiser dar uma iluminação mais geral aqui, né?
Não sei, eu acho que essa coisa de luz artificial, ela tem que ser compatível com a luz que você tem lá, né? Senão fica artificial, o efeito fica artificial também, só iluminar por iluminar. Então, ó, você tem a luz spot. A luz spot, o que é o spot? Ó, tipo, ó, faz um cone de luz, né? Isso é legal, né? Mesma coisa, a intensidade, o ângulo, maior, menor, ó. Respeitável público, né? Ou você faz uma coisa mais para iluminar mesmo. Você pode criar vários, né? Ajusta o ângulo. E aí você vai criando lá a tua iluminação, tá? Se quiser, move esse objeto. Acho que mais na entrada da casa é onde mais precisa, né? Acho que aqui é onde menos precisa. Vamos pensar. Opa, fiz alguma besteira. Em perspectiva é meio difícil ver onde é que a gente tá colocando as coisas, ó. Ela tá meio longe, tá vendo? Tá? Então, uma luz retangular, disco, mesma coisa, tá, pessoal? Achei legal esse, ó, fonte de som. De repente, não sei como que você vai mostrar isso. É porque assim, você põe uma fonte de som lá, um passarinho. Aí você põe um passarinho lá em algum lugar. Eu vi que aqui no Enscape você pode gerar um modelo. Quer ver, olha? Você pode gerar um modelo aqui, ó. Você pode gerar um modelo para ele exportar como um arquivo, para você ter um arquivo executável. Esse daqui, ó. Exportar um arquivo executável para você poder mexer, visualizar o modelo lá do Enscape sem que a pessoa tenha o Enscape, sem que a pessoa tenha o SketchUp, entendeu? Você manda para o teu cliente esse arquivo aqui que você gerou. Onde é que era? Já perdi. E esse daqui você exporta para a web. Você vê no navegador. Então, acho que isso daí, de repente, se você põe um som, esse som, a informação desse som vai, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Postes de luz. É isso, pessoal. Acho que em termos de conteúdo, o que eu queria mostrar são essas coisas. Professora, Oi. no meu SketchUp, essa janela extensões, ele não tá aparecendo. Onde que eu posso encontrar ele? Desculpa, mas é que eu tô bem. Essa parte eu não. Talvez ela apareça depois que você instalar alguma extensão. Você vem aqui, aparece essa opção Extension Warehouse aqui? Aparece. Então, aqui é o site onde você pesquisa as extensões. Talvez a janela extensão só vá aparecer depois que você tiver alguma instalada, entendeu? Professora, se você salvar o componente, por exemplo, esses postes que você estava mexendo, ele salva também a configuração da luz ou tem que fazer tudo de volta? Nesse caso, bem lembrado. Nesse caso, eu não fiz a luz dentro do componente. Talvez o que dê pra fazer é diferente, ó. Quer ver uma coisa que dá pra fazer? Que aí eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a luz por fora, assim talvez funcione, ó. Vou pôr uma esfera de luz aqui. Aí vou tentar fazer assim, ó, agrupar a luz com isso. Ó, aí não deu problema, tá vendo? E aí esse grupo eu copio. Vamos ver se ele vai... Ó, aí deu certo, entendeu? Porque colocando ele dentro do componente, ele não funcionou, né? A luz ele não conseguiu reconhecer como luz do Enscape, né? Agora, só criando e agrupando, daí ele conseguiu reconhecer. Então, você cria ele fora do componente e agrupa. Agrupar é uma cola, né? Você joga uma cola nele, dentro do componente, e aí funcionou. Gente, eu tô achando bem legal esse Enscape, porque eu tô achando ele fácil de usar, entendeu? Eu gosto de ferramenta fácil. Às vezes a ferramenta nem é tão poderosa em termos de recurso, em termos de acabamento, é satisfatório, né? Não é a melhor de todas, mas é bem satisfatório.
Pessoal, em termos de conteúdo, então, o que que a gente viu, ó? Recapitulando o que a gente viu hoje. A gente viu mover e rotacionar usando o shift para preservar aí a cor do transferidor, né? A posição do transferidor, se é no eixo horizontal, se é no vertical, se é no lateral. Então a gente fez isso. Depois a gente viu esse U aqui, que faz o ciclo do Sol. A gente viu criar um componente da casa, só que aí eu pus aquele terreno junto lá e as árvores, mas poderia ser só da casa toda. Criar um componente para que eu pudesse rotacionar e não perder aquele objeto original no eixo certinho. A gente viu as cenas, como criar cenas, renomear cenas, posicionar, atualizar as cenas. A gente viu bastante coisa hoje, hein? O que mais? Como inserir esses objetos do landscape, né? Como tipos de luz, posicionar objetos, como colocar esse terreno como uma localização real, né, ativando aquela guia de terreno. Eu queria fazer um teste aqui que eu também não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu mostrei para vocês, mas tem um recurso aqui no SketchUp de corte, plano de seção, esse daqui, tá? Então eu vou criar um plano de seção aqui, ó. Quero ver o que acontece no landscape quando eu corto a minha edificação. Opa. Eu quero mover esse plano de corte. Tá. Aí tem uma ferramentazinha aqui tem uma toolbar aqui de seção, que são essas ferramentas. Cadê? Onde é que elas apareceram? Aqui, ó. Elas apareceram aqui. Esses botõezinhos aqui são 4 botõezinhos. E que eu posso desligar aqui para ver por dentro, tá? É isso que eu queria. Queria que ele cortasse a minha edificação naquele lugar e que desse para ver por dentro. Que eu quero ver como é que o Enscape interpreta isso. Ele interpreta assim, ó. Ele renderiza e põe um preto no lugar que tá cortado. Super legal isso, hein? Porque, olha... aqui a gente ainda tá fazendo só como casquinha, então, mas se tivesse feito como a gente vai fazer no próximo exercício, que é com as paredes, ia ficar bem bonito, as paredes cortadas todas em preto e a gente vê a perspectiva ali interna, né? Quando acontece isso, pessoal, dele cortar, tá vendo que ele tá cortando a visualização? Isso é uma coisa que acontece no SketchUp, que é assim, ó. Você tem que pôr em perspectiva. Isso acontece quando você tá com o zoom muito próximo em perspectiva, tá? Então, você tem que pôr em perspectiva, voltar o zoom aqui total, para depois voltar para a projeção paralela. Daí ele para de fazer aquilo, tá? Senão, se você tá em perspectiva no ângulo muito perto, dá BO. Acontece aquilo.